Esse áudio foi extraído do curso da primeira fase do professor Marcos Lira. Para acessar o curso completo, acesse o link lá no Insta @MarcosLiraProf. Fala pessoal, beleza? Mais uma aula aqui já na sequência para você poder logo estudar mais 2 temas. Que temas seriam esses que nós vamos estudar agora nessa quarta aula? Lembrando que são 7 aulas de ética, então a gente já vai para a quarta. Então observe que cada aula média de 20 minutos a meia hora, então é pouco tempo que você aprende os principais institutos dessa disciplina, mas lembre-se, é necessário complementar com a leitura dos artigos que tem aqui na descrição para você ler conforme as metas diárias e responder as questões sempre olhando os comentários. Fazendo isso, não tem erro. Das 8 questões de ética, você acertará as 8. Então, o que nós vamos estudar agora? Seria aqui, ó, sociedade de advogados e o tema de publicidade. Temas importantíssimos que sempre estão presentes, certo? Tanto sociedade de advogados quanto publicidade. Então, sociedade de advogados, eu vou te falar quais os tipos de sociedade que o advogado pode constituir, quais são as regras, e em publicidade, basicamente, você precisa saber o que o advogado pode e o que ele não pode fazer no que diz respeito à publicidade. Beleza? Beleza, pessoal. Então, vamos aqui, sem mais delongas. Deixa eu voltar aqui. Pronto, foi. Aqui, pessoal, é o seguinte. Quanto à sociedade de advogados, certo? De acordo com o Estatuto da OAB, o advogado, sim, pode constituir a sociedade da forma simples. Sociedade simples de prestação de serviço de advocacia. E essa sociedade simples pode ter de 2 formas. De forma unipessoal, ou seja, no nome de um só advogado, também como pluripessoal, beleza? Mais de um advogado constituindo uma mesma sociedade. Então, a sociedade de advogados e a sociedade unipessoal só vai ter personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos, onde? No Conselho Seccional da OAB. Não é no cartório de pessoas jurídicas? Não. Se eu vou constituir uma sociedade de advogados, seja ela unipessoal ou pluripessoal, o seu registro vai ser feito no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver a sede dessa sociedade. Beleza? Então, muita atenção nessas informações. Quanto filial, pode ter filial, olha, abri um escritório, abri uma sociedade, formei uma sociedade e cresceu e eu quero ter uma filial. Pode. Pode abrir filiais. Eu sei que você já observou isso em algumas situações por aí. Então, o ato de constituição de filial, ele deve ser averbado no registro da sociedade, beleza? Onde tem a sede, e também precisa ser arquivado junto ao conselho seccional onde ela se instalar. Olha, tenho uma sociedade no Maranhão e vou abrir uma filial no estado do Tocantins. E aí? Eu vou averbar essa constituição onde tem a minha sede no registro da sociedade, beleza? E vou arquivar junto ao conselho onde vai ter a minha filial. Ficando aí também os sócios obrigados à inscrição suplementar, inclusive o titular da sociedade unipessoal de advocacia. Vamos supor que o Marcos tem uma sociedade, beleza? A sede fica no mesmo exemplo que eu dei. A sede fica no estado do Maranhão e eu quero abrir uma filial no estado do Tocantins. Posso, tranquilamente. Então, vou averbar no registro e vou arquivar junto ao conselho onde vai se instalar, que seria no estado do Tocantins. O Marcos precisa pagar uma anuidade, beleza? Ter uma inscrição suplementar? Sim, beleza? No estado do Tocantins. Tranquilo? Agora é o seguinte,
A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal, a pluripessoal e unipessoal, podem ter como sede, filial ou local de trabalho um espaço de uso individual ou compartilhado, que seria o coworking, certo? Com outros escritórios de advocacia ou empresa, sem problema nenhum, desde que respeitadas as hipóteses de sigilo. Então, posso abrir um escritório de advocacia e exercer as minhas atividades em um coworking, um escritório compartilhado, mas sempre respeitando ali o sigilo profissional. Tranquilo? Muita atenção a essas observações. Olha só, os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes de interesses opostos. Como assim, professor? Eu estou representando uma mulher, certo? E meu outro sócio está representando um homem, onde essas duas pessoas estão se divorciando de forma litigiosa. Opa, não pode, interesses certo, opostos, então não podemos. Olha, eu estou representando o reclamante e a empresa está representando, o meu sócio está representando a reclamada, a empresa reclamada. Não pode, beleza? E a razão social dessa sociedade deve ter obrigatoriamente o nome de pelo menos um dos responsáveis dessa sociedade, certo? Tem que ter pelo menos um. Ah, tem 3 sócios, tem que ter o nome dos 3? Não precisa. Se você quiser que tenha só o nome de um, não tem problema nenhum. Pode também permanecer o nome do sócio falecido, desde que previsto ali essa possibilidade no ato constitutivo. Abri uma sociedade, certo? Meu sobrenome é Pereira, o nome do meu sócio é Silva e ele faleceu. Posso continuar utilizando Pereira e Silva, nome da minha sociedade? Posso, desde que tinha essa possibilidade nos atos constitutivos dessa sociedade. Agora é o seguinte, não são admitidas a registro, nem podem funcionar as sociedades de advogados que apresentem forma ou características mercantis. Então, a sociedade de advogados é para a finalidade da atividade da advocacia tão somente, certo? Inclusive, não pode ter nome fantasia, certo? Reis da Justiça, não, é os sobrenomes dos sócios ou sobrenome de apenas um, beleza? Que realizem ali atividades estranhas, não pode ter atividade estranha à advocacia, certo? E não posso incluir nome como sócio uma pessoa que não é advogada, certo? Que não tem inscrição na OAB ou uma pessoa que é totalmente proibido de advogar. Tranquilo? E nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados pluripessoal e uma unipessoal com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Eu posso em outro território ali, conselho, em outro conselho seccional, mas no mesmo não posso, beleza? E aqui o seguinte, quanto à responsabilidade, o sócio e o titular da sociedade unipessoal ou pluripessoal, eles respondem de forma o quê? Subsidiária e ilimitada, certo? Por todos os danos causados aos clientes em razão ali da ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo, obviamente, da responsabilidade disciplinar. Tranquilo? Tranquilo. E a gente já falou que o advogado ele pode se licenciar, né? Ficar um tempo sem advogar. Então, o licenciamento de um dos sócios para exercer uma atividade incompatível com a advocacia em caráter temporário, ele tem que ser averbado no registro da sociedade, beleza? Mas não precisa alterar a Constituição, mas precisa ser averbado esse licenciamento. Quanto a impedimento e incompatibilidade, obviamente em caráter temporário do advogado, não vai ali, não exclui da sociedade, beleza? De advogados ao qual pertença e deve ser averbado no registro da sociedade. Só que é proibida essa sociedade, em qualquer hipótese, a exploração do seu nome e de sua imagem em favor da sociedade. Então, temos uma sociedade, um dos sócios aqui está impedido de advogar ou está exercendo atividade incompatível em caráter temporário. Ele não precisa sair da sociedade.
basta que seja averbado ali nos atos constitutivos, só que a gente não pode mais agora utilizar a imagem ou o nome dessa pessoa em favor da sociedade. Beleza? Além disso, certo? Manter sociedade profissional fora dessas normas e preceitos que são estabelecidos na legislação tem uma sanção, certo? É punível com censura, é uma infração disciplinar. Muita atenção aí quanto a isso. Beleza, agora sim vamos falar do segundo tema. Viram que a gente foi rápido aqui direto quanto às sociedades, para fixar melhor, leia os dispositivos e responda as questões. Agora vamos falar de publicidade, tema queridíssimo, queridíssimo. Então, quais são as características, certo? Primeiro, tire da cabeça que advogado não pode fazer publicidade. Pode, certo? Então, primeiro, certo? É importante você se ater que a publicidade profissional do advogado tem caráter meramente o quê? Informativo, certo? A publicidade do advogado é para informar e deve primar pela discrição e sobriedade. Então, não pode, em momento algum, do advogado exercer a publicidade configurar captação de clientela ou utilizar ali como mercantilização da profissão. O advogado pode fazer publicidade? Pode, mas de caráter informativo, com descrição e sobriedade, em hipótese nenhuma com intuito de captação de clientela ou mercantilização da profissão. Mas o que pega, pessoal, seria o quê? As vedações. O que o advogado não pode fazer, utilizar como publicidade? Vamos lá. Não pode a veiculação de publicidade em rádio, cinema e televisão. Vou colocar uma chamada lá no rádio. Marcos Lira Advocacia Criminal, certo? O melhor de todos, certo? Causas trabalhistas, criminais, cíveis, bota lá no rádio, cinema, televisão. Não posso de forma alguma. Não pode utilizar outdoors, certo? Painéis luminosos ou semelhantes, não posso utilizar isso. Inscrições em muros, paredes, em veículos, elevadores ou qualquer espaço público. Não pode fazer isso. Colocar uns adesivos nos postes, isso não pode de forma alguma. Também é vedado a advocação de serviços de advocacia juntamente com a de outras atividades ou indicação de vínculos entre outras, certo? Divulgar minha atividade de advocacia junto com a de contabilidade. Não pode. Advocacia e ponto. Também, certo? O advogado não pode o fornecimento de dados de contatos, como endereço e telefone, onde em colunas, artigos literários, culturais, acadêmicos ou jurídicos, publicados na imprensa, bem como quando de eventual participação em programas de rádio e televisão. Então, não posso divulgar endereço nem telefone do escritório. A única coisa que pode, né, divulgar, seja em participação, colunas, programas de TV, rádio, ou até mesmo matérias da internet, posso apenas divulgar, ali fazer referência ao e-mail. Inclusive, é bom você escrever para alguma coluna e tudo mais, né? Se alguém lhe convidar para dar uma entrevista, você vai lá falar sobre um tema de forma informativa sobre aquele tema e você não pode, ao final, divulgar o seu telefone, mas tão somente o seu e-mail. Beleza? Tranquilo. Também não pode utilização de mala direta, sair disparando vários e-mails de forma aleatória, certo? Distribuição de panfletos ou formas assemelhadas de publicidade com o intuito de captar clientes também não pode. Não pode debater em qualquer meio de comunicação causa sob o patrocínio de outro advogado. Então, vou falar debate em uma causa que está sob o patrocínio de outro advogado. Não posso. Beleza? Abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão ou da instituição que o congrega, certo? Eu vou ali abordar um tema em uma entrevista falando mal da OAB? Não posso de forma alguma, ou queimar a atividade da advocacia. Também não pode divulgar ou deixar que sejam divulgados listas de clientes e demandas. Que às vezes, né, o advogado, para se engrandecer, quer divulgar quem são os seus clientes, de um cliente renomado. Não, ele não pode ficar divulgando quem são os seus clientes e nem as suas demandas.
E ele também não pode se insinuar para reportagem e declarações públicas. Ele precisa ser convidado, beleza? Quanto a colunas, certo? O advogado pode escrever, ter colunas jurídicas ali. Então, essas colunas que o advogado mantiver em meios de comunicação social ou os textos por meios dele divulgar, não deverão induzir o leitor a litigar, nem promover a captação de clientela. Pode participar de programas de televisão ou de rádio, beleza? Então, quando ele eventualmente participar, tem que ser de maneira eventual. Não pode participar do rádio. Olha, aqui toda sexta-feira vem o Marcos na nossa rádio tirar dúvidas sobre um determinado tema. Não, tem que ser de forma ali não eventual, não pode ser de forma habitual. Então, participar de televisão, de rádio, de entrevista na imprensa, de reportagem e tudo. Ele pode fazer tudo isso, certo? Desde que seja exclusivamente o quê? Ilustrativo, ou seja, informativo, né? Algo educacional, instrutivo. Então, não posso aparecer em um programa, dar uma entrevista, rádio, televisão, com o intuito de promoção pessoal ou profissional, sendo vedado pronunciamento, sobre métodos de trabalho usados por seus colegas de profissão. Quanto a placas e painéis luminosos, é permitido o quê? A utilização de placas e desses painéis em inscrições nas fachadas do escritório com a finalidade de identificação do escritório. Posso colocar uma fachada, um letreiro, certo? Painel luminoso, sem problema nenhum, do meu escritório, desde que prime ali pela descrição e sobriedade. Não pode ser algo extravagante. Tranquilo? Que aí é uma linha tênue, né? Então é algo bem subjetivo. Quanto a manifestações públicas, quando o advogado ele é convidado para uma manifestação pública, por qualquer modo e forma, ele tem que visar o quê? O esclarecimento de um tema jurídico de interesse geral. Então, o advogado ele tem que evitar insinuações com sentido ali de promoção pessoal ou profissional, bem como ali o debate de caráter sensacionalista. Beleza? O advogado pode patrocinar, certo, eventos e publicações? Sim, são admissíveis como forma de publicidade o patrocínio de eventos ou publicações de caráter científico ou cultural, assim como a divulgação de boletins, beleza? Só que a circulação ali tem que ser adstrita a clientes e a interessados do meio jurídico. Não é qualquer tipo de evento que eu posso patrocinar. Não, tem que ser um evento jurídico, beleza? Agora é o seguinte, quanto aos cartões, página eletrônica e material de escritório, beleza? Na publicidade profissional que promover ou nos cartões, página eletrônica e nesses materiais de escritório que o advogado vai utilizar, ele pode fazer o quê? Menção a títulos acadêmicos. Olha, tem duas pós-graduações, né? Que as pessoas preferem chamar de especialização. Instituições jurídicas que o advogado integre, faz parte de uma determinada sociedade, de associação de advogados criminalistas X, do estado X, certo? Sua especialidade, endereço, e-mail, site, logotipo, fotografia do escritório, horário de atendimento, idiomas que o cliente pode ser atendido. Isso tudo ele pode colocar ali no seu cartão, né, e material de escritório. O que é verdade? A inclusão de fotografia pessoal ou de terceiro, certo? Fotografias pessoais ou de terceiros. Aí eu não posso colocar ali no meu material de escritório. Posso fazer menção a qualquer emprego, certo? Que eu não posso fazer um emprego, cargo ou função que eu ocupo. Ah, eu sou procurador municipal. Também posso colocar lá no meu cartão? Não, não posso. A única profissão que eu posso colocar seria a de professor universitário. Beleza? Aí eu posso colocar lá no meu cartão de advogado, colocar também que sou professor universitário. Beleza? Quanto ao... Passou um pouquinho mais aqui. Deixa eu voltar aqui. Só um minuto, pessoal. Acho que a gente passou um pouco aqui. Deixa eu voltar aqui novamente. Pronto. Quanto aqui ao marketing jurídico. É autorizado a utilização apesar das limitações impostas. Beleza? E
de responsabilidade por eventuais excessos. Mas o marketing jurídico, ele é permitido sem problema algum. Então, é autorizado também a utilização de anúncios pagos ou não por meio de comunicações não vedadas. Então, posso utilizar o tráfego pago para marketing jurídico. No entanto, é vedado ali o pagamento, o patrocínio ou efetivação de qualquer outra despesa para viabilizar a aparição em rankings, prêmios ou qualquer tipo de recebimento de honrarias. Aí isso o advogado não pode. Coworking, eu já falei para vocês, que é autorizado ali a advocacia em locais compartilhados, beleza? Sendo vedada a divulgação de atividades de advocacia em conjunto com qualquer outra atividade ou empresa que compartilhe do mesmo local. Quanto a logomarcas, certo? É autorizada a utilização de logomarcas, imagens, certo? Não tem problema nenhum. Contudo, eu não posso utilizar ali de logomarca e símbolo oficial da OAB. Não, beleza? Eu pegar o brasão da República Federativa, por exemplo, utilizar como logomarca. Não, isso eu não posso. Beleza, pessoal? Então seria isso que eu queria tratar com vocês sobre esses dois temas. Falamos sobre sociedade de advogados e também sobre o quê? Sobre a publicidade, certo? De forma direta, rápida. Ficou claro, ali te deu um norte sobre esses temas. Agora leia rapidamente os artigos. Não são muitos, você já percebeu, certo? Que a sequência você lê rapidamente. Não deixe de ler em hipótese alguma e já responda as questões. Beleza? Então, um forte abraço e até a próxima aula.